O ar-condicionado dos escritórios podem causar doenças? Olha que interessante, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, teve uma convenção dos legionários, exatamente aqueles legionários, legião estrangeira, né? E foi um monte de senhores, né, já de uma certa idade. Aí de repente eles ficaram lá, almoçaram, ficaram no hotel. Aí passou uns dias, alguns começaram a ter um problema que parecia uma gripe, um resfriado. Aí a coisa foi aumentando, a grande maioria chegou a falecer. Eles morreram, até foi chamado de doença dos legionários, daqui, né? E descobriu uma bactéria chamada Legionella, né? Essa bactéria Legionella, foram descobrir de onde ela veio, sabe de onde que ela tinha vindo, gente? Vocês não vão acreditar, do ar-condicionado. Exatamente, o ar-condicionado, ele pegou, estava contaminando todas as placas de filtros, né? Contaminou o ar que levava, as pessoas respiravam, então coincidiu que as pessoas já tinham uma certa idade, eles tinham baixa resistência e pegaram essa doença pulmonar, né, essa doença respiratória e chegaram a falecer. Então veja a importância do ar que você respira. Boa tarde. Na semana passada nós trouxemos esse assunto da qualidade do ar, que é um assunto que assola o mundo inteiro, né? E a gente está trazendo agora uma série de especialistas para poder validar aquilo que nós estamos falando, apesar de nós também sermos especialistas em qualidade do ar. Esse, para quem não sabe, não lembra, é o Dr. Bactéria, né? Um dos especialistas em contaminação. Ele é especialista mais em contaminação, que nós chamamos de contaminação de superfície. Então vamos lá ao que interessa. O que ele quis dizer para a gente ali, na semana passada nós vimos que existia um problema no ar-condicionado, através de um trabalho feito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e hoje nós estamos estendendo um pouco mais, nós estamos engrossando um pouco mais esse caldo. De que forma? Levar para vocês algo inédito. Eu, pelo tempo que eu tenho na região dos lagos, eu não tenho costume, não tenho ouvido falar de monitoramento de qualidade do ar de interiores, porque existe o ar de exteriores, que nós vamos falar ainda no programa próximo, e o ar interior, que é o caso desse, que é o ar que ele estava dizendo de pessoas que foram contaminadas num determinado congresso. Eu vou resumir para você. Em 1976, na Filadélfia, nos Estados Unidos, houve um congresso de legionários. Esses legionários ficaram todos eles reunidos ao longo de uma semana num determinado hotel. E ali, alguns deles, com o passar dos dias, apresentaram sintomas de gripe. Esses sintomas foram piorando, agravando, e alguns deles vieram ao óbito. Olha que coisa séria, telespectador. Alguns morreram. Outros ficaram gripados. E isso causou um desconforto muito grande, não só pelo óbito, né? Já que esses legionários estavam sendo homenageados, se é que pode chamar isso de homenagem. E a Organização Mundial de Saúde, preocupada com isso, incomodada com essa situação, foi vasculhar o que significaria isso. Por que aconteceu isso? E descobriram uma bactéria, pasme, até então inédita no mundo. Não sabia que bactéria era essa, só sabia que parte morreu e parte ficou gripada. E em homenagem, botaram o nome de Legionella, devido aos legionários. Isso em 1976, num passado muito recente. A partir dali, a Organização Mundial de Saúde começou a se preocupar com esses sintomas e ver que essa doença poderia chegar no mundo. E a partir de 1982, apenas 6 anos após o incidente da Filadélfia, foi identificado no mundo a síndrome de prédio doente, aquela mesma que nós falamos semana passada. A síndrome de prédio doente, ou síndrome de edifícios doentes, é a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, essa mesma legionela que foi encontrada lá atrás, ela existe hoje em dia. Existem mais de um tipo de legionela. O que nos preocupa hoje, e preocupa todos aqueles que lidam com o ar-condicionado, os especialistas em qualidade do ar-condicionado, é que essa bactéria, além de gerar problemas, ela consegue mascarar alguns sintomas e consegue modificar o habitat natural de pessoas no seu próprio ambiente de trabalho. O absenteísmo hoje no mundo, para o telespectador poder entender, absenteísmo é a ausência do trabalho devido a um problema de saúde. Hoje no mundo o absenteísmo toma conta em função de um ar-condicionado mal cuidado. Ar-condicionado é solução? Sim, ele é solução, desde que bem cuidado. A legionela causou 2 sintomas. A febre de Pontiac.
A febre tipoantíaca nada mais é do que uma gripe forte. Aquela que você vai no médico, ele diz para você que você tem uma gripe, precisa se cuidar. 2, a legionelose. A legionelose ela pode até matar. E detalhe, telespectador, isso não é um filme de terror. Aqueles legionários morreram em 4 dias de incubação da bactéria. Ou seja, entre 4 a 8 dias, essa bactéria pode levar ao óbito. Paramos nisso? Não. Nos próximos programas vamos falar mais. Hoje ainda temos um outro vídeo que retrata um pouco mais do Dr. Bactéria passando isso para a gente. O Dr. Bactéria é um colega hoje da Associação Brasileira de Qualidade do Ar, a qual eu também pertenço. Ela fica em São Paulo e nós lidamos com esse tipo de questão. A questão ar-condicionado. Vilão, ar-condicionado amigo. Vamos andar de braços dados com o ar-condicionado? Sim, nós precisamos dele. Mas bem cuidado. O Brasil conta com 2 leis. A Portaria 3.523, que fala sobre manutenção de ar-condicionado, e ela é Ministério da Saúde, e Resolução 09 da Anvisa, que fala sobre qualidade de ar interior. Esse programa, ele traz para você o meio ambiente passado a limpo. Essa é a nossa ideia, trazer coisas inéditas, fatos inéditos, porém, que fazem parte do nosso dia a dia. Quem vai definir se o ar-condicionado é vilão ou mocinho é você. Está no ar o programa Cidade Sustentável. O mundo existem tantas formas de contato, de contágio. A bactéria, para deixar mais claro, né, esse nosso editorial, nosso tempo é curto, e a gente fala sobre o editorial da melhor forma possível e traduzindo da melhor forma possível para o telespectador a questão, porque sustentabilidade não é só a planta, não é só a fauna, não é só a flora. Sustentabilidade é o ambiente interno. Imagina um call center onde existem dezenas de pessoas trabalhando, aquele que te faz cobrança do cartão de crédito, são várias pessoas falando ao mesmo tempo, uma bolsa de valores, por exemplo. Imagina um ar-condicionado mal cuidado. Todas as pessoas respirando o mesmo ar ao mesmo tempo, e esse ar trabalhando na máquina e devolvendo aquilo que você respirou e todas elas respirando também. É por isso que hoje nós temos que tomar muito cuidado com o ar que nós respiramos. E é por isso que isso faz parte do meio ambiente. Para deixar bem claro, meio ambiente foi um termo que surgiu para o Brasil, no dicionário ele já existe há muito tempo, mas para o Brasil ele surgiu em 1972. Então, meio ambiente é uma coisa meio redundante, mas nós falamos porque acostumamos com ele. Mas lá em 1972, em Estocolmo, na primeira conferência mundial do meio ambiente, onde a ONU realizou essa mesma, o que aconteceu? O meio ambiente ele foi traduzido para o espanhol. Essa é para você guardar aí com você. O meio ambiente foi traduzido para o espanhol. E hoje nós chegamos à conclusão que nós estamos falando da mesma coisa. Tanto meio quanto ambiente são as mesmas coisas. Por isso que meio ambiente é um termo redundante. Só que faz parte já do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. E falando em meio ambiente, nós não poderíamos deixar de falar dos recursos naturais. Chegou a hora e a vez desse programa, o Cidade Sustentável, falar de recursos naturais. E quando a gente fala em recurso natural, o telespectador pode pensar, ele vai falar da água, do solo, do ar. Não. Recurso natural também é peixe, também é vida marinha. E para falar de vida marinha, nós precisamos de um especialista. Eu trago aqui hoje no programa, o programa Cidade Sustentável tem a honra, o prazer de conviver com essa pessoa. Eu trago aqui hoje o Francisco Soares da Silva, que é tecnólogo em produção pesqueira, especialista em piscicultura, é o nosso subsecretário da pesca. Boa tarde, meu querido Francisco. Tudo bem? Boa tarde, Charles. Seja bem-vindo ao programa Cidade Sustentável. Obrigado. Deixar aqui também registrado que nós convidamos o secretário Cláudio Bastos, que o secretário, inclusive, tinha confirmado, estaria junto com o Francisco fazendo essa entrevista com a gente. E o secretário ele teve que ir ao Rio de Janeiro tratar exatamente de assuntos referentes à documentação de algo que nós vamos tratar no programa, que é o entreposto de pescas. Portanto, eu já queria deixar para vocês a nossa forma de contato. Se você quiser passar para cá, para o nosso Facebook, o nosso contato, o Felipe vai colocar para a gente na tela. O nosso contato é aquele que vocês estão vendo ali, o facebook.com/cvdomingues, o twitter.com/charlesdomingues, sem S no final, e o charlesdomingues@uol.com.br. E o nosso telefone é o 2629-2571, para você que está fora da região dos lagos, não esqueça de botar o DDD 22. Meu amigo Francisco, você como subsecretário da Pesca,
Primeiro, eu vou te pedir para traduzir para a gente o que consiste a Secretaria de Pesca. Dá uma pincelada para a gente como funciona isso, no que é a Secretaria de Pesca e qual é a ideia disso tudo dentro de um contexto municipal. Bom, Charles, em 2008, nós apresentamos ao então candidato a prefeito, Alair Correia, um projeto de reestruturação da pesca artesanal e também da implantação da aquicultura em Cabo Frio. O prefeito, que é uma pessoa muito solícita e preocupada com as pessoas mais carentes, ele fez a seguinte pergunta: Chico, vai trazer emprego? Vai trazer melhoria para o pescador? Vai trazer trabalho para o pessoal da zona rural? Falei, vai sim. Se o senhor ler o projeto, o senhor vai ver que vai trazer tudo isso. Ele pegou, olhou, deu uma lida e falou, olha, está no meu programa de governo. E daí, quando ele entrou, agora, ele criou a secretaria. E o que a secretaria, qual é o que a secretaria faz, qual é o objetivo? Na verdade, é ordenar, disciplinar e criar condições para que a atividade pesqueira cresça com sustentabilidade. Chico, você tocou num ponto agora fundamental, que eu vou deixar um pouco mais para frente, mas quando você fala em atividade pesqueira com sustentabilidade, é uma coisa muito bacana a gente ouvir isso, né? Porque, geralmente, quando eu volto a bater sempre nessa tecla, até para o telespectador e poder entender que a nossa ideia aqui é apresentar um programa de TV, mas um programa de TV técnico, onde dúvidas, né, sejam esclarecidas, os termos sejam passados a limpo, como é o caso da sustentabilidade da pesca. Se nós pensarmos um pouco mais, há 10 anos atrás, você que é um especialista na área, você que conhece, né? Porque é importante também entender aquela pessoa que eu quero fazer meio ambiente, entenda. Fazer meio ambiente significa você fazer qualquer cadeira de ensino. Matemática e meio ambiente, depende. A modelagem matemática, para mim saber se uma contaminação vai atingir um determinado local, ela é matemática. Arquitetura e meio ambiente, arquitetura sustentável. Então, é a transversalidade dessa ciência maravilhosa que chama-se meio ambiente, onde roda todo o planeta em torno dela, né? Ou melhor, ela roda em torno de todo o planeta. Chico, quando você fala em sustentabilidade da pesca, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas o tema foi tão importante, me chamou tanta atenção, que eu queria que você explicasse o que é sustentabilidade da pesca. Olha, Charles, é o seguinte, você vê pelo nosso projeto do governo, e que o secretário corre aí, hoje não está aqui porque está correndo atrás para viabilizar, ele trata exatamente desse ponto, de dar sustentabilidade. Como? A gente sabe que os recursos pesqueiros, eles estão, né, a sobrepesca vem sendo praticada ao longo do tempo e os recursos estão cada vez mais difíceis. Na década de 70 era uma abundância de pescado aqui na região. Hoje já existe uma certa dificuldade, o pescador tem que cada vez ir mais longe. Então, a gente sabe que a cada tempo, a cada momento, vai se inventando maneiras mais fáceis de se capturar. Hoje o peixe não tem para onde correr, porque você vai lá, acha, coloca a marca por satélite e ele não corre mais, ele não vai fugir mais. Ele vai ser seguido. Então, e a cada tempo vai se modernizando. Então, qual é a solução? Ao nosso ver, a solução é o quê? Já que a cada dia você captura menos, porque está com a dificuldade, o peixe está diminuindo, né? Não existe nunca existiu planejamento na pesca. A pesca, o que existe hoje é um defeso, que não é um bom planejamento. O defeso
Tem que ser feito? Tem. Por quê? Porque já extrapolaram o esforço de pesca. O defesa, então, não é para combater a sobrepesca? Na verdade, o defesa é o seguinte, já houve a sobrepesca. Sim. Então, tem um perigo daquela determinada espécie dela entrar em extinção, entrar em colapso. Aí o que se faz? Vamos fazer o defeso para que haja a reprodução, para que dê oportunidades. Mas, na verdade, em outros países, no mundo quase todo, é praticado o quê? A cota. Você pesca uma cota anual. Quem é o pessoal aí, o telespectador que assiste aí aqueles programas da TV, a coisa natural, Discovery Channel? Discovery, pois é. Tem aquela pesca, a pesca mortal. Pesca mortal, né? É. A pesca do caranguejo. Isso. Você vê que aquilo ali é uma cota anual. Você só pode pescar o bacalhau uma cota. Você pode pescar aquele caranguejo, é uma cota. Só uma vez no ano tem uma cota, você pesca, vende bem, ganha dinheiro, mas é aquela vez. Chico, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, que a gente está aqui para aprender com você. Quando eu que eu digo pescador, eu não utilizo a forma sustentável de pescar. Eu pesco de qualquer maneira. E bom para o pescador poder entender isso, porque, na verdade, você é uma pessoa que, quando você fala, tem propriedade. Então, é importante. Tem gente do outro lado que está vendo o seu trabalho agora e ele vai entender melhor a situação. Quando você fala no defeso, não quer dizer que seja uma ação preventiva, é uma ação corretiva. E segundo, por que é uma ação corretiva? O peixe está acabando. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu faço essa ação radical, de modo que você não pesque mais, para que eu consiga procriar. Exatamente. Não é isso? Estou tomando aqui até a vez do Chico, mas tentando traduzir isso para o telespectador. E da mesma forma que eu queria te fazer uma pergunta. Quando eu, por exemplo, eu pesco demais a sardinha, eu li a respeito disso, que mais uma vez o meio ambiente passa por isso, a gente tem que estudar. Eu tenho um outro problema. Um problema na cadeia, que chamamos cadeia trófica. Né? Ou seja, eu tiro a sardinha, eu passo a não ter sardinha e aquele peixe que se alimenta de sardinha acaba se extinguindo por tabela, porque ele não tem o que comer. Isso é por aí, Chico? Exatamente, é por aí mesmo, você tocou no ponto-chave. Se você destrói ali o início da cadeia, você tirou um elo, você destrói lá em cima. E começa até antes disso. A pesca predatória, que é a pesca do cerco, que é uma pesca predatória, muito, muito predatória, mas existe e hoje é controlada, é bem controlada, mas já foi descontrolada. O que acontece? Ela destrói o local onde passa a rede no fundo. Ela começa destruindo ali o alimento primário, o alimento da sardinha, o alimento do peixe pequeno. E atrás da sardinha vem os outros peixes. Por isso que aqui na nossa região levou um tempo que não tinha sardinha e, em consequência, não tínhamos os outros peixes, os peixes nobres. Pois, com a volta da sardinha, começaram a aparecer peixes. Agora, um exemplo, esse ano nós estamos com uma safra de anchovas espetacular. Aí sabe o que acontece? E também, não só anchovas, o dourado pequeno, que chamam popularmente de... fugiu aqui a coisa, mas eu não posso te ajudar. Não posso. É a palombeta. A palombeta, então, também, eu estou ouvindo dizer que lá no Arraial do Cabo estão pescando muita espada. Por quê? Porque tem abundância de peixe, de sardinha. Mesmo que a sardinha afastou-se esse ano da costa, mas tem sardinha, então tem outro peixe. Aí o que acontece? Conta só uma história para você ver como é que é o negócio da sustentabilidade que você está falando. Eu tive uma denúncia semana passada. Só um minuto. Para quem não sabe, eu apresentei esse nome do Francisco Soares da Silva, mas ele é conhecido como Chico Fiscal. Eu estou tocando nesse ponto que ele falou de denúncia, eu imagino o que venha por aí que ele vai me dizer agora. Então ele é o Chico Fiscal, para aquele que não conhece como Francisco Soares da Silva. Por favor. Pois é, uma denúncia que deixa a gente muito triste, a gente que é apaixonado pelo setor, apaixonado pela pesca, e também pelo meio ambiente, a gente fica triste em saber que capturaram tantas anchovas
que acabaram deixando a anchova estragar no porão do barco, porque o preço caiu. Mas isso é crime ambiental, Chico. É crime ambiental. Infelizmente, a gente não conseguiu saber quem foi, porque boiou lá fora. Foram pescadores lá fora que viram, chegaram dizendo, ó, tem tonelada de anchova lá fora que jogaram. Então, jogaram fora por quê? Porque estragou dentro do barco, porque não tem mercado. Mas por que isso? Porque pescam até acabar. Para quem não sabe, o telespectador, a Lei de Crimes Ambientais, ela surgiu com a Lei 9.605 de 96. Acertei o ano, né, Chico? A cabeça ainda está ajudando. É a Lei 9.605 de 96. Imagine os senhores, por exemplo, uma pessoa pega soltando balão. E o assunto não tem nada a ver com peixe, mas vocês vão entender. Quando chegava na delegacia, apresentava para o delegado ia prender baseado em quê? Em soltar balão. Hoje, com o advento da Lei 9.605, que é a famosa Lei de Crimes Ambientais, ele pode ser enquadrado. Da mesma forma que quando eu falei crime ambiental, porque ele pode enquadrar na pesca predatória, enfim, são várias formas que você pode enquadrar a pessoa dentro dessa Lei de Crimes Ambientais. Chico, nosso tempo do primeiro bloco, ele está... Pode concluir. Eu falei isso tudo para chegar ao entreposto. Por que o entreposto? Exatamente para dar qualidade. Mas o entreposto você vai falar já, tá. Depois do intervalo. Tá. O ar que você respira com ar-condicionado, existem praticamente dois tipos. Aquele que existe uma central, tipo de shopping centers, de hotéis. Esse ar ele vai toda para essa central, onde ela é filtrada e depois ela retorna. Ela é refrigerada e retorna, né? Ou então aquele ar-condicionado pequeno que você tem na sua sala, no seu escritório, no seu quarto. Tá? Tanto faz, gente. Você tem que fazer uma manutenção periódica, né? Se for um ar-condicionado que existe no seu escritório, na sua casa, dá uma lidinha no manual dele. O pessoal não gosta muito de ler manual, né? Mas dá uma lidinha no manual. Ele vai estar te explicando, vai te ensinando como limpa, como higieniza, como troca às vezes a placa, né? A placa onde você cai uma aguinha, aquilo lá pode estar contaminado. Se for um central, gente, você é responsável por um shopping center, responsável por um hotel, responsável por um prédio, você tem que obrigatoriamente, periodicamente, fazer análises da metragem cúbica de ar que existe lá dentro. Qual a quantidade de esporos fúngicos, de esporo de fungos, de micro-organismos, de bactérias que existem por metro cúbico daquele ar. Existe toda uma legislação que diz isso. E periodicamente, justamente para evitar que esse número aumente, você tem que fazer o quê? Uma limpeza desses ductos. Então tem empresas especializadas que vão com o robozinho, que vão limpa todos aqueles ductos, eles vão tirando algumas fotografias desses ductos e quando você vê essas fotografias, você fica de cabelo em pé, o nível de contaminação que existe. Estamos de volta pela Jovem TV, canal 8 de Cabo Frio para todo o Brasil. Estamos aqui trazendo o nosso amigo Chico Fiscal, nosso subsecretário da Pesca. Só um adendozinho, uma observaçãozinha com relação ao ar-condicionado. Você que tem ar-condicionado no seu carro, na sua casa, lembra de uma coisa, existe um botãozinho no seu carro chamado renovação de ar, assim como também não existe do ar da sua casa. Aos poucos nós vamos dando alguns pitacos aqui para melhorar a qualidade de vida. E quando a gente melhora a qualidade de vida, a gente melhora a qualidade ambiental. Esse botãozinho que existe no seu carro, você quando respira oxigênio, você libera dióxido de carbono, CO2, gás carbônico. Quando você começa a respirar muito gás carbônico, nos próximos programas eu vou falar os sintomas, e um deles é a sonolência. Então, amigo, dentro de um engarrafamento, seu carro fechado,
lembre-se, abra a circulação de ar. A circulação de ar fechada, ela só serve para você partir com o seu carro, criar uma climatização dentro do carro e aí sim você abre a refrigeração. Como o Dr. Bactéria acabou de falar, leia o manual, isso está escrito lá. Dióxido de carbono em excesso faz você ter sonolência. Muitas pessoas dormem dentro do carro, não sabem por quê. Meu amigo Francisco, antes de falar com você, a nossa diretora está aqui apontando para esse porta-retrato maravilhoso, que é da Casa do Artesão, e eu ainda vou ter que mostrar um outro presente que eu ganhei ainda hoje, que se eu não mostrar eu vou ter problemas sérios, e depois eu explico por quê. Então esse porta-retrato é da Casa do Artesão, você pode encontrar lá. A artesã que fez essa obra de arte é a mesma da semana passada, lembra da bolsa? Recebi vários pedidos sobre aquela bolsa, e depois eu tenho que passar até para a Vânia isso e para a própria artesã. A artesã é Eve Eliane, tá? É a autora dessa obra de arte que está, que você encontra na Casa do Artesão. Abraço, Vânia. Nós estamos esperando você aqui para você falar do seu evento, tá bom? Chico, você tocou num ponto que é a chamada do programa. Eu cortei você com toda a educação do mundo, porque na verdade nós estamos falando da chamada do programa, que é o que todo mundo quer saber. E na verdade não é um assunto que só Cabo Frio quer saber, é um assunto que todos querem saber, que é o entreposto de pesca. Isso está repercutindo no Rio de Janeiro. Até porque eu tive oportunidade, o Chico me apresentou o projeto, a gente aqui quando traz um convidado no programa, a gente se preocupa com o trabalho dele. E nós vamos em loco, acompanhar o trabalho, ver o que está sendo feito, até para que a gente tenha um pouco mais de qualidade na hora que apresentar o programa aqui para vocês. Chico, o entreposto de pesca é falado por toda Cabo Frio, pela região dos lagos, e você vai dizer por quê. Em que situação hoje encontra esse projeto? Charles, o projeto, você chegou a ver, viu o projeto arquitetônico. Nós temos todas as licenças ambiental, as anuências das empresas de água, luz, limpeza urbana, temos todas essas certidões. E hoje ele está em aprovação de documentos no Ministério da Pesca. Está pré-aprovado, está terminando aquela burocracia que nós conhecemos, está terminando, finalizando a aprovação dos documentos nossos, da Prefeitura. Mas acreditamos que a gente começa já o projeto executivo agora no meio do ano para frente, ali para o final de julho e agosto, começa já o projeto executivo. Chico, deixa eu te fazer uma pergunta em cima do projeto executivo, né? O que é um projeto executivo? Existem alguns tipos de projeto. O projeto executivo que ele fala é o projeto que vai começar realmente a implantação da obra. E quando ele fala em algumas licenças e anuência, é porque, eu ia até fazer essa pergunta mais lá na frente, já que você antecipou, não existe hoje fazer um projeto dessa magnitude, que vocês vão poder acompanhar agora, que ele vai entrar um pouco mais em detalhes, sem licenciamento ambiental. Então, nós que pregamos a sustentabilidade, nós que acabamos de falar aqui de recursos naturais, jamais poderíamos fazer, não só esse, como qualquer projeto, sem anuência da Secretaria de Meio Ambiente, seja ela municipal, estadual. E vamos quebrar um pouco a regra, o paradigma. Muita gente fala comigo, o Chico, Charles, tem que reclamar com o IBAMA. Meus amigos, a instância federal, a instância máxima do meio ambiente é o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente não pode tomar conta de tudo. Então, o que ele criou? O Sistema Nacional de Meio Ambiente. O Sistema Nacional de Meio Ambiente é um polvo. Então, ele tem vários tentáculos. Embaixo do Sistema Nacional de Meio Ambiente existe os órgãos, o órgão máximo federal, que é o IBAMA. E embaixo existem os estaduais. No nosso caso do Rio de Janeiro, o INEA, como poderia ser a CETESB em São Paulo, CAESB em Brasília, e embaixo os municípios, no nosso caso a Secretaria Municipal de Ambiente. Aonde eu reclamo um problema ambiental? No município. Aonde eu faço o licenciamento ambiental? Quando eu começo? No município. Ué, Charles, onde entra o IBAMA? O IBAMA entra quando existem conflitos entre municípios, porque ele é federal. O IBAMA entra onde existe área militar. O IBAMA entra, por exemplo, no licenciamento ambiental num gasoduto Brasil-Bolívia. O IBAMA entra na construção, no licenciamento prévio, no licenciamento de instalação de uma plataforma de petróleo. Então não confundam e saibam com quem reclamar, para reclamar certo.
Porque não adianta mandar uma reclamação para o IBAMA, que ele não vai ouvir sua reclamação. Não é jurisdição dele. Tá bom? Chico, voltando aqui, é bom a gente colocar isso, porque às vezes a pessoa fala, vou reclamar no IBAMA. O IBAMA não, né, não sabe nem onde fica, às vezes, a região. Eu posso chamar o entreposto de pesca de complexo pesqueiro? Pode, porque é um novo conceito. É um conceito bem novo no Brasil, o nosso entreposto, porque o que é? O entreposto de pesca, o que se entende por entreposto de pesca? Um local onde você vai desembarcar o peixe, vai ou levar para uma câmara, vai lavar e selecionar e levar para uma câmara para congelar, ou vai distribuir para os mercados consumidores. Que no nosso caso aqui vai quase tudo para o Rio, também vai para São Paulo, para o Espírito Santo, mas a maioria do pescado acaba indo para o Rio, menos as sardinhas que vão para as fábricas em Santa Catarina. Agora, no nosso caso, o nosso entreposto, ele é um entreposto de pesca, como se fala, que para desembarcar peixe, para classificar. Aí tem uma unidade de beneficiamento que vai filetar, vai fazer produto do peixe. Tem um mercado municipal junto a essa instalação que vai trabalhar tanto na venda para o consumidor direto, quanto no pregão, para no que o peixe não saia daqui mais, vá para o Ceasa e tal. Aqui vai ser feito. E junto a isso tudo nós temos posto de abastecimento, né, fábrica de gelo, restaurantes, que a gente chama de área de convivência, tem restaurante, quiosque, uma lojinha de tipo hortifruti. Então é um complexo, um complexo que junta tanto a atividade pesqueira como a turística. Então, por isso pode ser chamado de complexo, porque não é um entreposto comum. Isso existe muito na Europa, existe em alguns países da Europa, e no Brasil é uma concepção nova que a gente acha que vai valorizar muito o pescado. Chico, eu estou recebendo uma pergunta aqui interessante. Você já respondeu a pergunta, tá? Quando você fala em complexo, você explica que parte da sardinha ela é vendida, se não me engano, para o sul do país, você acabou de colocar, e parte do peixe é distribuído para o mercado mercado do Rio de Janeiro. É aquele mercado de Niterói? Olha, não, tem... Ou é da Praça 15? Não, o mercado, o Ceasa é lá na Zona Oeste, Tá. É o Ceasa. Agora, também vai para Niterói, para o mercado também São vai, Pedro. Né? Mercado São Pedro. Né? Mercado São Pedro. São os mercados que distribuem, né? Fazem a distribuição dentro do Rio de Janeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Wagner, da Vila do Sol, fez uma pergunta interessante. E é bom você esclarecer para o Wagner. Wagner, boa tarde, obrigado aí pela tua participação, querido. E fique à vontade para participar sempre. Eu acompanho o trabalho de vocês da Vila do Sol e é um trabalho muito bacana. Charles, não seria ótimo se as prefeituras comprassem esse pescado para as escolas do município da região? Na verdade é Roberto Souza. Valeu, Roberto. Olha aí, O que você acha dessa pergunta do Roberto? É uma pergunta interessante, porque, na verdade, isso vai acontecer. Já existe uma determinação do prefeito que isso aconteça, porque isso é um programa até federal. Você tem que, né, o produtor artesanal, tem que ser bem frisado, produtor artesanal. Não é qualquer um que vai chegar aqui com um barco e achar que, né? Não, é produtor artesanal. Então, de quem que se compra? Se compra do produtor artesanal. Quem que vai representar o produtor artesanal? Uma associação ou uma cooperativa? Nós já temos cooperativa. Já tem cooperativa aqui e tal, tem essa coisa. Para vender para merenda, no programa de merenda escolar, no programa também para hospitais, né? Tentar vender também para empresas tipo as Forças Armadas, aqui nós temos a base aqui perto. Isso tudo vai acontecer quando nós tivermos realmente esse entreposto que vai dar essa sustentação. Roberto, em primeiro lugar, desculpa, Roberto, eu não sei de onde eu tirei Wagner, mas é Roberto Souza, da Associação Vila do Sol. Eu acho que respondeu a sua pergunta, obrigado. Quando você precisar de fazer... Na verdade, a sua pergunta é uma necessidade que já foi vista pela Secretaria
e a Secretaria já está trabalhando em cima disso. Na verdade, a gente está muito ansioso para ver esse entreposto funcionando, né? Na verdade, esse complexo funcionando. Acho que você é mais do que ninguém, que para quem não sabe, ele é um dos idealizadores do projeto, junto com o Cláudio Bastos e, obviamente, com o aval, com o aval desse visionário que é o prefeito Alain Corrêa. E se tratando de meio ambiente, vamos trazer a coisa um pouco para o meio ambiente, mais um pouco para o meio ambiente, né? Fala para a gente, você já falou que como vai chegar o projeto, você falou para a gente que você pretende armazenar, que você pretende gelo fornecer, e agora com essa pergunta do Roberto Souza, lembrei seu nome, da Vila do Sol, existe alguma obra para a gente poder pegar esse tripé, o que nós chamamos de tripé, o bottom line, né, que é o tripé de Butler, que é a responsabilidade social, o desenvolvimento econômico que nós acabamos de falar agora, a preservação ambiental, que nós também falamos um pouco. Fala um pouco para a gente de responsabilidade social. Esse projeto, além disso tudo, ele gera, porque a gente precisa fechar a questão de desenvolvimento sustentável. Aqui se trata de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é o meio ambiente sendo passado a limpo para quem está ali do outro lado daquela lente. É parte de responsabilidade social. Fala com a gente. Nossa, nós dois que somos da área, né, sabemos que é um tripé. Então, o que acontece? Como a gente fala? Você tem que ter o início, meio e fim. Como isso? A gente vai, o produto chegando a esse entreposto e não tendo atravessador, e a gente conscientizando ao pescador que ele vai ter que trazer todo o seu lixo, vai ter que pescar de maneira dentro da lei, tudo certinho, de maneira saudável, ele já vai estar contribuindo para o meio ambiente. Aí, socialmente, em troca disso, vai valorizar o pescado. Valorizando o pescado, ele vai ter uma renda melhor. Ele tendo uma renda melhor, a família dele vai ter uma melhor assistência, vai viver melhor. E fora as ações da Secretaria, que a gente já faz isso, fazendo convênios com instituições para dar curso para familiares de pescadores. Agora mesmo tem um curso aberto. Sim, no IFE a gente está fazendo já as inscrições aí para o Você quer anunciar? Vou aproveitar isso para anunciar que as inscrições estão abertas lá na Secretaria para um curso de aquicultor. É ministrado lá no IFE, vai ser ministrado no IFE, já é a segunda turma. Para tudo. Está todo mundo aqui no estúdio querendo saber o que é um aquicultor. Por favor. Aquicultor é aquela pessoa que ela cultiva organismos aquáticos. Pode ser peixe, pode ser camarão, pode ser o mexilhão, né? O pessoal chama que é um malacocultor, mas na verdade está dentro da aquicultura, é aquicultor. Então, hoje ele é equiparado ao agricultor. O aquicultor está na mesma lei hoje, amparado pela mesma lei que ampara o agricultor. Esse é o aquicultor. E tem curso hoje para isso. É a segunda turma, por assim dizer. É o Ministério da Pesca que patrocina e o IFE, em parceria, forma o pessoal, dá certificado. Com isso, você tem acesso mais para frente a financiamentos, algumas coisas para o plano safra, o plano de produção em cativeiro. Sensacional. Muito bom, né? Esse é um dos cursos que a Secretaria busca para ajudar. Na verdade, ele é voltado à família de pescador, agricultor, familiar, entendeu? É voltado a isso. E fora esse, tem mais. A gente já fez vários, desde que o prefeito assumiu, que nós assumimos aí, o Cláudio, secretário. Nós fazemos parcerias com as indústrias de petróleo, as exploradoras de petróleo, e elas todo ano dão curso na área de industrialização, de pescado, para aprender a fazer produtos do peixe, dão aula para conserto de motores de barco, de casco de barco, já vem fazendo isso. E o alvo não é nem o pescador, porque o pescador já é pescador, ele é pescador aposentado ou família de pescador.
Essa é uma parte social que a gente... Você veja que bacana, né? A gente, quando fala de uma Secretaria da Pesca, não tem noção do que está em torno disso, da formatação de que é uma secretaria. Deixa eu mandar um abraço aqui. Primeiro, eu preciso mandar um abraço para dona Cleonice, né? Para quem não sabe, eu estou recebendo qual recado? Eu estou recebendo um recado aqui que ela vai puxar minha orelha se eu não falar desse barco. Na verdade, para aqueles que estão do outro lado falando, esse cara é louco, continua com essa caneca do Botafogo, agora ainda arrumou um barco. E vocês não sabem o que é ficar 20 anos na fila de um título e não conseguir. O que é ser desclassificado da Libertadores? Nada. Esse barco é da minha sogra, quer dizer, é meu, que minha sogra me deu de presente. Muito obrigado. Ela está aí do outro lado curtindo a gente, vendo o nosso programa. Obrigado pelo barco, é lindo, maravilhoso. E a gente colocou aqui para poder não só homenagear a mim, mas homenagear todos aqueles botafoguenses e a senhora que me deu esse barco, tá bom? Quero mandar um abraço também para um amigão que nós temos, que fica ali na Rua Expedicionária da Pátria, é a copiadora central. Quando você quiser fazer uma cópia, quando você quiser fazer uma cópia especial, uma impressão digital, você procura ali o meu amigo Henrique. Ele não vai te dar desconto, mas você procura o Henrique, que não combinou desconto comigo. Henrique fica na rua, a copiadora central fica na Rua Expedicionária da Pátria, 575, em São Cristóvão. Tá bom? Henrique, tá dado o recado, meu amigo. Chico, antes de passar para você para uma outra parte, eu queria deixar o telespectador à vontade para fazer perguntas, como foi feito agora pela Vila do Sol, entrar em contato com a gente. Inclusive, eu queria deixar os contatos do programa no ar, para que as pessoas que quiserem falar com a gente, elas possam ter esse canal de acesso, que é o Facebook, que é o Twitter. Ele, inclusive, tá na tela agora para as pessoas poderem entrar em contato com a gente ou até mesmo ligar pelo 2629-2571, que é o telefone da Jovem TV de Cabo Frio. Bom, vamos lá. Tocou um telefone aqui. Eu esqueci. Eu pensei que fosse um outro telefone, mas era da nossa produção que está tocando aqui. Roberto, eu vou te responder numa próxima oportunidade, eu prometo passar isso aqui, ler o que você está colocando para mim, eu vi que o texto é grande, e eu vou passar, vou ver de a quem compete e passo, tá bom? Para te dar esse retorno. Mas, mais uma vez, obrigado aí pela tua colaboração. Chico, a gente falou de capacitação de pescadores, cuidado com a família de pescadores, mas me diz uma coisa, eu consigo quantificar emprego, direto ou indireto, com esse complexo pesqueiro? Conseguimos sim. A gente calcula na faixa de 110 pessoas diretas no complexo e mais 450 indiretas. Agora, isso sem contar que já, por conta desse complexo, já apareceram pessoas interessadas em montar aqui indústrias de beneficiamento de sardinha, voltar para cá, né? Porque o Rio... tinham muitas indústrias, hoje não tem. E tem interesse, tem grupos interessados em vir para cá e outras firmas afins, né, empresas afins, que vão criar centenas de empregos. Essa é a nossa esperança. Mas, diretamente, por conta, inicialmente, do interposto, essa é a nossa expectativa. E sabendo que isso vai beneficiar a 6.500 famílias aproximadamente, e indiretamente, contando na região, vai na faixa de 27 mil pessoas beneficiadas só com isso. Chico, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala em pescado, você fala em filetagem, né? Quer fazer o filé, independentemente de filetagem ou não, você quando lida com peixe, você lida com vísceras, você lida com os rejeitos. Né? O que é rejeito? Rejeito na verdade não é nem rejeito, isso aqui é resíduo, ele vai explicar porque é um resíduo e não é um rejeito. Resíduo é quando você tem aquilo que se chama de lixo. Rejeito é quando esse lixo não virou resíduo e a gente não serve para mais nada. Ou seja, eu tenho uma garrafa PET, serve para alguma coisa? Serve. No mínimo ela vai servir para você não jogar ela no rio, no lago ou no córrego. E reaproveitar de alguma forma. Então ela é resíduo. Quando ela não é mais, esse lixo não é mais aproveitado como nada, aí sim ele é rejeito e vai ser destinado de forma correta no aterro sanitário. Pelo menos a gente quer crer que todos os lugares do planeta façam isso. Quando eu falo de vísceras e rejeitos, existe saída para isso? Porque é uma coisa que muito me perguntam. Eu trabalhei muito em Tamoios e sempre me perguntavam isso.
Ô, Charles, o que você vai fazer com... O que a gente faz com as vísceras? Lógico que tem saídas hoje para isso, né? Mas o que você faz com as vísceras? Eu queria que você explicasse o que pode ser feito com as vísceras, com a pele do peixe. O que pode ser feito? Charles, o rejeito hoje, a gente pode dizer que ele não seria mais rejeito, né? Porque é ouro. Hoje do peixe você aproveita tudo. A pele você aproveita para fazer diversos produtos, artesanatos, sapato, bolsa, tudo. E o restante, que as vísceras, ossos, escamas, cabeças, todo esse restante, ele é reciclado, ele é transformado, na verdade, ele é transformado em massa e óleo. A massa, ela é aproveitada para fazer farinha de peixe, fazer ração, né? E o óleo é aproveitado para várias coisas, é aproveitado também na ração, mas é aproveitado na indústria de cosméticos, é aproveitado, inclusive agora a Petrobras está aproveitando aí, quer fazer o biodiesel de óleo de peixe. Só que ele já tem destino, e nós vamos dar esse destino, que não se perde dinheiro. Muito pelo contrário, ele traz dinheiro. Você aproveita esse resíduo para... É bem lucrativo o resíduo. Na verdade, Chico, tudo no mundo hoje se aproveita, né? Você quando vai para o agronegócio, e as pessoas não têm noção do que é aproveitado ali hoje. Antigamente as pessoas, elas simplesmente descartavam. E hoje, descartavam como se fosse lixo. E hoje já estão chegando à conclusão de que esse lixo, aquilo que você falou, ele é ouro, né? Semana passada nós tivemos aqui o vereador Dr. Taylor, que até falou sobre isso, sobre projetos de transformar o metano, porque o metano é um gás, né? É um gás, e ele é um gás inflamável, para aqueles que são químicos, ele é o CH4, né? E o metano, ele é liberado através de bactérias anaeróbias. O que são bactérias anaeróbias? Para os biólogos, né, que estão nos assistindo, as bactérias que liberam esse tipo de gás no seu processo, quando você deposita esse lixo. O que acontece? Esse metano, nós nos preocupamos muito, fugindo um pouco aqui do contexto, mas sempre dentro do contexto sustentável, o metano, ele é problemático para o aquecimento global, para a formação do efeito estufa. Por exemplo, nós nos preocupamos muito com dióxido de carbono. Volto a lembrar, dióxido de carbono, CO2 e gás carbônico é a mesma coisa, só os nomes é que são mais bonitos, mas causam o mesmo mal para o planeta. A gente vai falar sobre efeito estufa um dia, ou num outro programa, mais à frente, senão a gente toma o horário do Chico. Mas o metano é 21 vezes pior do que o CO2. Por isso que quando você queima metano num aterro sanitário, isso acontece em Nova Iguaçu, por exemplo, o aterro ganha crédito de carbono, que é aquilo que eu falei semana passada, que é uma moeda de troca ambiental. Ou seja, alguém compra, destina, investe nesse aterro para que ele simplesmente queime o metano. Mas não está liberando CO2? Está. Mas quando ele libera o CO2, ele libera algo que é 21 vezes menos agressivo ao meio ambiente, ou seja, com relação ao efeito estufa, ao aquecimento global. Voltando aqui para o meu amigo Chico e para a nossa parte de pesca, eu não preciso nem te perguntar se o diesel não tende a ser ambientalmente correto, né? O diesel utilizado nas embarcações. Eu acho que você, eu quero crer que você tenha você diz o óleo, o combustível dos barcos. Bom, o óleo, você sabe que o óleo é o óleo comum, é o diesel, e hoje é a única, hoje, no momento, a única solução é usar o diesel, nós sabemos, a preocupação que tem que ter. Mas não se preocupa com mesclar com biodiesel? Não sei se o barco pode utilizar o biodiesel? Pode. Se tem conversão, eu não sei. Olha, estou te perguntando. Pode sim, pode, porque lá em Santa Catarina existem barcos que usam o biodiesel feito exatamente de resíduos de óleo, feito de resíduos de óleo, não do óleo do peixe não, porque o óleo do peixe é muito caro. É feito de óleo de restaurante, óleo de fritura. Sim, sim. Então tem uma associação, eles coletam, transformam em biodiesel para usar nos barcos de pesca. Existe. O que existe, a gente poderia mais para frente fazer um programa desse. Mas realmente hoje é um problema. Hoje você tem que estar monitorando o barco por conta de vazamentos, por conta de limpeza de porão,
porque o óleo é um problema sério que nós temos. Infelizmente, a gente tem que conviver. Tanto que não existe nem aquela proibição para você... Ah, não, você não pode usar, ou se você usar o biodiesel, se você usar o diesel comum, você não vai ter um selo de qualidade na pesca. Não tem, porque não existe não existe como você obter esse óleo, o biodiesel, com facilidade. Não é fácil. Para ter biodiesel não é uma coisa que venha com tanta facilidade assim. E muita gente incentivou o uso da mamona. E a gente, quando faz meio ambiente, né, a gente vê que esse mecanismo de desenvolvimento limpo, que nós falamos também no programa passado, ele é complexo. Complexo na obtenção, complexo no processamento e muito complexo na estocagem. Não adianta ter muita mamona quando não se tem como fazer a transformação correta da mamona num biodiesel. Por isso que a gente não vê o biodiesel emplacando ainda no Brasil. Existe diesel de babaçu, existe diesel de amônio, biodiesel quando eu falo, e outros mais que estão em pesquisa, como o do Dendê. O biodiesel do Dendê, eu tive aula com um especialista um pesquisador do COP, e ele estava explicando para a gente que o biodiesel do Dendê é o mais utilizado ainda no mercado, e mesmo assim com condições muito pequenas com relação a essa... Mas mesmo que seja pequeno, você está diluindo o diesel com alto teor de enxofre. Mas dá para melhorar um pouco, Chico, se a gente pegar um diesel S10, S5, que reduz a quantidade de enxofre, né? Sim, na verdade dá sim. Hoje tem o diesel já estão tirando a quantidade excessiva de enxofre, né? Já tem aí o S10, que é um diesel, me parece, com pouco enxofre ou sem nenhum, eu não tenho muita certeza, não é a minha praia. Mas, e isso, como o nosso diesel, o diesel do entreposto, vai ser um diesel subsidiado pelo governo federal, é um programa do governo federal. Né? É isso aí que vai ajudar no lucro do pescador, também vai ajudar tanto o gelo subsidiado quanto o diesel. Acredito que mais para frente, já que existe esse diesel especial, que o governo federal vai exigir que se use esse diesel subsidiando esse diesel. Aí eu acho que seria já um começo de uma solução, né? Ajudaria muito só em tirar o enxofre. Chico, vamos fechar esse tripé. A gente falou de desenvolvimento econômico, responsabilidade social e preservação ambiental. Mas eu precisava fechar o que nós chamamos de área de abrangência. Quando nós pegamos um projeto dessa magnitude, e você mesmo colocou aqui que os peixes são distribuídos em alguns postos, eu queria que você, em poucas palavras, falasse para a gente da influência desse complexo pesqueiro de Cabo Frio com relação às outras regiões do Rio de Janeiro. Existe influência ou a gente para aqui e fecha nessa caixinha chamada Cabo Frio, região dos lagos? Ou isso vai um pouco mais além do que se imagina? Não, isso vai bem além. Se você imaginar que o pescado que sai daqui da região, os que desembarcam em Cabo Frio, e a tendência é que a grande maioria de pescado capturado em toda a região, desde lá de Atafona até Ponta Negra, passem a desembarcar aqui em Cabo Frio por conta de ter um entreposto público, né, com toda a infraestrutura, né, e subsídios, o peixe vai sair daqui, vai ser negociado daqui diretamente com as capitais. Você vai, não só aqui, o eixo Rio de Janeiro e São Paulo não, mas o Espírito Santo, que negocia pescado com o Rio, o Nordeste inteiro. Então você vai ter aqui um centro de negócio. Eu costumo dizer que Cabo Frio vai passar, Cabo Frio não, a região vai passar de um polo de captura e desembarque de pescado para um polo de comércio atacadista de pescado. Nós vamos ter ser mais conhecidos do que somos, por conta disso. Então, porque o pescado que é vendido no Rio não desembarca no Rio, o Rio desembarca aqui, Angra ou Niterói. Então, se a gente atrair o maior número possível de barcos de pesca para cá, os barcos da região,
aqui vai ser realmente um polo de comércio de pescado. Você vê, telespectador, como quando a gente fala num entreposto de pesca, por isso que eu falei em complexo pesqueiro. Porque, na verdade, o projeto, quando a gente analisa com uma visão global, ele não envolve, não significa só pescar, ter gelo, lugar para estocar. Significa processamento, ter lugar para estocar, ter gelo, um rígido controle na entrada e saída das embarcações, na distribuição, ou seja, existe um projeto, objetivos e metas a serem atingidas. Por isso é um complexo. Por isso que esse investimento traz para a região dos lagos, para Cabo Frio e para toda a região dos lagos, e por que não dizer para o Rio de Janeiro, uma fomentação enorme na economia. Não só na economia, como na qualidade de vida e também na qualidade do produto nas nossas mesas. Que nós vamos ter um peixe, eu não sei se posso usar o termo, Chico, um peixe certificado, que foi pescado na nossa região e não um peixe que foi pescado em outro local. Eu não sei se isso acontece, você me desculpa até falar aqui, mas acontece de tudo no planeta. Um peixe pescado no local que leva uma logomarca chamada Cabo Frio. Acontece isso, né? Acontece. Isso acontece em larga escala. Isso acontece assim, é comum. Você não precisa muito não. Os nossos telespectadores, alguns não são de Cabo Frio, já tiveram oportunidade, ou mesmo de Cabo Frio, tiveram oportunidade de ir no mercado de São Pedro, em Niterói, e vai encontrar muitas bancadas de peixe com uma plaquinha dizendo que é peixe de Cabo Frio. E muitas vezes não é. Porque não tem certificado nenhum, você não tem garantia nenhuma que é de Cabo Frio. Por que diz que é de Cabo Frio? Porque o peixe da região do Cabo Frio, que não é o peixe do município de Cabo Frio, não, o peixe da região de influência do Cabo Frio, da ressurgência, da nossa água, é um peixe de alta qualidade. Aí se bota o nome. Deixa eu te... E nós vamos certificar. Eu queria, antes de qualquer coisa, te agradecer. Você sabe que você vê como é que o programa passa rápido, né, rapaz? Passa muito rápido, que é um assunto muito interessante. E eu queria que você, num breve relato, fizesse as suas considerações finais para o público que te ouviu, para aqueles que queiram saber um pouco mais. Enfim, fale para o teu público, para as pessoas que acreditam, que gostam do seu trabalho e aqueles que vivem nesse mercado de peixe, né? Olha, Charles, inicialmente eu gostaria de agradecer a você pelo convite que foi feito à Secretaria, e em nome do prefeito, em nome do secretário que não pôde estar, para que nós passássemos algumas informações a respeito do que é a Secretaria, do que é esse trabalho, do que é esse entreposto. É claro que nós não passamos quase nada, porque é muita coisa. Nós falamos sobre fiscalização, nós falamos sobre projeto de piscicultura, a piscicultura familiar na zona rural, não falamos sobre nada disso, porque o tempo é curto, a gente entende, outra hora a gente fala, mas fiquei muito feliz de estar aqui divulgando o trabalho da nossa secretaria, que não falamos, e agradecer, eu queria que você me desse essa oportunidade de agradecer meu pessoal de fiscalização, que eu sou, como disse, sou fiscal, né? Agradecer o pessoal que veio fazendo um trabalho que já foi reconhecido, inclusive pelo IBAMA e pelas autoridades aí, então é muito legal, agradeço a todo mundo e ao público. Senhoras e senhores, esse foi Chico Fiscal, essa pessoa maravilhosa e com alto conhecimento técnico. Eu queria aproveitar nesse pouco tempo que eu tenho de prestar um serviço de utilidade pública. Eu recebi no meu Facebook da Associação Vila do Ar, e eles me disseram que a rede de abastecimento de água dele, que pertence ao bairro dele, desde 2012, está sofrendo com a falta de serviço da Prolago. O que eu fiz, o Robson? Eu passei para a Prolagos e a Prolagos me respondeu o seguinte, em 3 de abril de 2014, às 16 horas, através do seu presidente Carlos Roma. Em relação à reivindicação da Vila do Sol, já existe projeto de expansão da rede para este local e está na agência reguladora para ser aprovado. A expectativa é de que as obras estejam terminadas até setembro de 2014. Também recebi, na semana passada, através do Roberto Brum, da Praia de Siqueira,
ele falava de... Participei da comissão de poluição, continuo jogando esgoto in natura na lagoa e falou daquela manilha que tem em frente à estação. Eu recebo também, a nossa produção passou para a Prolagos e na quinta-feira, dia 3 de abril de 2014, 16h05, a Prolagos informou que quanto às obras próximas à Praia do Siqueira, a diretora Paula Medina já esteve no local e fez algumas explanações. Estas obras fazem parte de um conjunto de intervenção que estão sendo executadas no valão do aeroporto. E, por sua vez, assim que essa obra for concluída, que previsão final do primeiro semestre de 2014, essa malíria que tanto te perturba e a mim também, ela vai sair dali. Eu gostaria de agradecer a alguns parceiros, eu sei que eu estourei meu tempo em 1 minuto, mas o nosso diretor vai ser compreensivo. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, obviamente, sem Ele nós não estaremos aqui. Agradecer aos parceiros que acreditam nesse projeto, Dona Virgília, mãe da Vânia, Jorge Figueiredo, Milton Rosa, Sérgio Ricardo, de fora, Miranda Costa, que me disse que estava vendo o nosso programa, Ricardo Varela, Marcos Sobrosa, semana passada você ligou e eu não te atendi, você não ligou hoje. A Cleonice, o seu Avelino, que são meus sogro e sogra, Alex Garcia, que está ligadinho na gente, mandou um abraço para você, Chico. Rodrigo Macedo, Renata Cristiane, obrigado, Renata, pela tua audiência. Maurício Latessa, a caneca continua aqui, Maurício. Você falou que a caneca era ruim, ela continua aqui. A Cooperativa de Catador de Cabo Frio, aos amigos de Tamoios, gostaria de agradecer a Letícia, a Vitor, Joshua, a nossa produção, ao Felipe, que está em cima, e gostaria de convidar vocês para o programa da próxima semana, o programa Cidade Sustentável. É isso aí, eu acho que tem que aumentar o tempo, diretora, que está ficando difícil. O programa Cidade Sustentável foi ao ar, agradeço a vocês a participação, agradeço a presença do Chico, agradeço ao prefeito Alain Corrêa por ter cedido aqui o Chico, secretário, subsecretário da Pesca, assim como o Cláudio Baixo, que o enviou. Agradeço ao Cláudio também pela atenção que nos deu quando nos recebeu na Secretaria da Pesca. Uma boa tarde, esse foi mais um programa Cidade Sustentável.